chegamos ao último domingo deste mês em que enfatizamos o lugar e o ministério da juventude na Igreja de Cristo. Nós damos graças a Deus como igreja, irmãos, porque somos uma igreja centenária com uma juventude numerosa, vibrante, piedosa, participativa, dinâmica. Nós damos graças a Deus, meus irmãos, porque Deus tem chamado adolescentes e jovens e os tem usado para a maior glória do nome dEle, para a edificação da igreja, para despertamento de vidas que vivem esse tempo da vida, o tempo da juventude, alheio às coisas de Deus. Portanto, irmãos, eu quero nessa noite me valer da palavra de Deus para trazer conselhos para a juventude. Quero convidar você a buscar um assento, se você ainda não buscou, abrir a sua Bíblia e acompanhar aquilo que a palavra de Deus tem a nos dizer. Nós teremos apenas os nossos irmãos introdutores e o diácono escalado para essa noite em pé. No mais, nós temos assento para todos que são muito bem-vindos. Irmãos, olhem para essa carta, são conselhos do Senhor em sua palavra que incluem a juventude. Se alguém quer vivenciar uma juventude prazerosa, que não gere remorso, arrependimento, tristeza, precisa vivenciá-la na presença do autor da vida, o Senhor, que criou todas as fases da existência humana, inclusive essa fase tão importante, tão valiosa, que é o tempo da juventude. Muitos, por não conhecerem os conselhos do Senhor, perdem essa fase tão especial da vida. Meus irmãos, quando ainda adolescente, eu li um livro intitulado Feliz Ano Velho. Marcelo Rubens Paiva é o autor desse livro. E esse livro me tocou muito porque trata da história verídica de um jovem que no último dia do ano se juntou com uma turma e bebeu muito e fizeram muitas coisas equivocadas e por fim ele, sob o efeito de álcool e drogas, pulou numa piscina e fraturou a sua coluna cervical e se tornou um cadeirante por todo o resto de sua vida. É claro que um cadeirante é pleno de possibilidades. É claro que um cadeirante, graças a Deus, pode continuar vivendo e vivendo bem, mas ele tinha algo em torno de 16, 17 anos, quando na empolgação daquela festa de jovens, segundo ele, tomou a decisão mais equivocada da vida dele, beber e beber muito e se lançar numa piscina. Então por isso o livro é intitulado Feliz Ano Velho, porque o ano velho era feliz, o ano novo passou a ser a realidade de um jovem se sentindo muito, mas muito limitado. Me parece que o autor fala da sua experiência nos anos 80, portanto havia ainda um número reduzido de políticas públicas provendo acessibilidade para cadeirantes e até acesso ao mercado de trabalho. Então nós estamos falando de uma realidade muito difícil. Muita gente na juventude, o que não exclui o acontecimento desses equívocos em outras fases da vida, se esquece daquilo que a palavra de Deus diz em Romanos 11:33, que os conselhos de Deus, os seus caminhos, a sua sabedoria e o seu conhecimento são incomparavelmente superiores aos conselhos do homem. Ó profundidade da riqueza, Deus usa Paulo para dizer, tanto da sabedoria de Deus que é profunda, como do conhecimento de Deus que é igualmente profundo. É impossível sondarmos, conhecermos de modo exaustivo os juízos de Deus, as decisões de Deus, os caminhos de Deus que são inescrutáveis. Irmãos, nós nunca compreenderemos a mente de Deus em sua totalidade, por duas razões muito fáceis de compreensão. Primeiro, porque nós não somos Deus, nós não temos a condição de administrar o conhecimento que o Deus eterno administra.
Em segundo lugar, irmãos, porque nós temos, sob influência desse mundo mau e do pecado, dificuldade de examinar os caminhos santos de Deus com santidade. Nós somos seres humanos que lidam com o tentador, a carne, o mundo, e portanto temos muita dificuldade de compreender com clareza os caminhos que Deus compreende como claros. Tudo que o Senhor faz, tudo que Ele nos revela em Sua palavra, aos olhos dEle, está muito bom. É muito santo, é muito correto, é muito justo, mas nós, irmãos, eu e você, sempre nesse mundo teremos extrema dificuldade, por vezes, outras vezes alguma dificuldade, para compreendermos os caminhos de Deus. Nós não somos Deus, e nós não temos como Deus um padrão de santidade tão elevado, que nos permita conhecer, sem dúvida, os caminhos do Senhor. A palavra do Senhor nos mostra aqui Pedro, usado por Deus, para transmitir conselhos para a juventude. Que coisa boa saber que esse é um de tantos textos da palavra do Senhor, que se dedicam a falar aos jovens, às vezes chamando-os de moços, às vezes chamando-os de mancebos, às vezes chamando-os até de meninos. No texto bíblico nós encontramos essas palavras se referindo à juventude. E quem é Pedro? Pedro é um homem que provou da graça de Deus. Pedro estava no dia em que Jesus multiplicou pães e peixes, e estava no dia em que mais uma vez ele fez isso. Pedro, meus irmãos, viu Jesus acalmar o mar, e até recebeu do Senhor Jesus a permissão para andar sobre as águas, até que ele, tomado por incredulidade, passou a temer aquele momento e começou a afundar, e o Senhor o livrou do afogamento. Pedro viu a sua sogra sendo curada por Jesus. Pedro viu muito da graça de Deus, testemunha ocular da vida e da obra do Senhor Jesus. Mas Pedro, meus irmãos, agiu com soberba em muitos momentos. Foi capaz de dizer a Jesus de modo altivo: todos, Senhor, podem te abandonar, eu, Pedro, não. Pedro ouviu do Senhor: cuidado, Pedro, Satanás está de olho em você. Não seja soberbo, Pedro. Busque fortalecimento espiritual, Pedro. A carne é fraca, Pedro. Pedro negou a Jesus. Antes de negar a Jesus, impulsivo, sacou a sua espada e cortou a orelha do soldado romano Malco. O Senhor disse: Pedro, você não amadureceu ainda. As minhas armas não são as armas deste mundo. Não é a espada que você deve utilizar contra aquele que me prende, porque ele está inserido nos planos de Deus, e os planos de Deus envolvem a cruz, envolvem a crucificação. É o Pedro, irmãos, que depois de ter visto Cristo crucificado, chorou, lamentou, arrependeu-se por ter conhecido a Cristo e por ter desprezado muitos dos conselhos de Cristo. Mas graças a Deus é aquele Pedro que no fechamento do Evangelho de João é apresentado de novo no palco da graça de Deus, e o Senhor Jesus o pergunta: Pedro, tu me amas? E ele diz: Senhor, eu te amo. Tu me amas, Pedro? Amo, Senhor. Tu me amas, Pedro? Senhor, tu sabes todas as coisas. O Senhor sabe do meu amor por ti. Jesus então restaura o Pedro, que havia negado a Jesus 3 vezes, dando-lhe a oportunidade por 3 vezes solenemente dizer do seu amor. Jesus diz então: apacenta os meus cordeirinhos. É esse homem que aqui está escrevendo para outros crentes, irmãos. É o Pedro agora restaurado pelo Senhor Jesus, perdoado do seu pecado. Pedro que tornou-se um homem humilde, servo da cruz de Jesus, servo do Senhor Jesus, a quem Deus usa para falar a crentes que estavam vivenciando dias muito difíceis, por volta do ano 60 a 65 depois de Cristo. Crentes ameaçados por Roma. E essa carta, certamente ele escreveu de Roma. Ele diz que estava escrevendo de Babilônia,
1 de Pedro 5,13 diz: aquela que se encontra em Babilônia, também eleita, vos saúda. Então, meus irmãos, do centro do poder do império, que era averso ao cristianismo, Pedro escreve, um seguidor de Cristo, que testemunhou dos sofrimentos de Cristo e até da cruz, e ele mesmo, porque teve o privilégio de não apenas crer em Cristo, mas de padecer por amor a Cristo, morreu assassinado por ordem do imperador romano Nero. Acredita-se que Pedro morreu por volta do ano 65 depois de Cristo, e Pedro teria dito que, já que ele seria crucificado, que pelo menos o crucificassem de cabeça para baixo, porque ele não se considerava digno de ser crucificado da mesma forma com que Jesus foi crucificado. Os destinatários dessa carta viviam na região que hoje é a Turquia, é uma transição entre a Europa e a Ásia, e ali, irmãos, muitos dos embates eram direcionados aos cristãos, eram em sua maioria convertidos do paganismo ao cristianismo. Eles eram condenados pelos seus velhos amigos pagãos, eram rejeitados por judeus e perseguidos por Roma. Pedro escreve a essa igreja e traz conselhos dizendo-lhes: não desanimem. Muitos irmãos, versículo 9 do capítulo 5, em todo o mundo estão enfrentando sofrimentos iguais aos de vocês aí, nesse lugar em que vocês estão. Mas eles têm resistido firmes na fé. E é aqui que nós encontramos uma atenção especial do apóstolo Pedro aos jovens, quando ele diz: eu tenho pedidos a fazer também aos jovens. Eu tenho pedidos a fazer àqueles que, como eu, na juventude conheceram o Senhor Jesus. Eu rogo aos jovens o seguinte, e aqui, irmãos, conselhos que são válidos para a juventude hoje, para todos nós hoje, são transmitidos. E a primeira parte do conselho, no verso 5, é que os jovens deveriam ser humildes. Sede submissos aos que são mais velhos. Humildade permite que um jovem pare, ouça e valorize aquilo que os mais velhos têm a dizer. Meus irmãos, é possível que um jovem seja mais sábio do que um idoso. Há um salmo da palavra de Deus que diz isso e justifica que o jovem que conhece os conselhos do Senhor é mais sábio do que os idosos. Mas, irmãos, do modo geral, nós temos na igreja de Cristo, como Pedro menciona, homens e mulheres que com as suas cãs, com os seus cabelos brancos, caminham com Cristo há muito tempo. Então Pedro diz, um conselho para vocês: sejam humildes. Certamente vocês estão mais conectados ao tempo de vocês. Vocês estão antenados quanto àquilo que há de novo no mundo de vocês. E vocês então serão tentados a viver de modo soberbo, acreditando que os mais velhos não passam de ultrapassados. Não façam isso. Sejam humildes e aceitem a instrução daqueles que são mais maduros na fé. Esse é um conselho do Senhor para a juventude cristã da atualidade, para a juventude da nossa igreja. Irmãos, nós precisamos lembrar que na história dessa igreja, muitos pastores foram eleitos para liderar a igreja ainda muito jovens, com 20 e poucos anos de idade. Significa que ao longo da história, muitas vezes os mais velhos demonstraram que dão crédito à juventude. A juventude da nossa igreja precisa com humildade sempre ouvir o que os mais velhos na fé têm a dizer, porque eles nos entregaram aquela obra da qual nós somos participantes hoje. É conselho bíblico, irmãos. Isso vale para você em sua casa. Você que é tentado a acreditar que seu pai está errado, que a sua mãe está equivocada, se você é temente a Deus, você irá ouvir com atenção e considerar com amor as palavras dos mais velhos. Pedro diz: sede submissos, submetam-se, ouçam, aceitem conselhos, obedeçam, tenham em alta conta aqueles
que são mais maduros na fé. E aí, como Pedro, meus irmãos, é usado por Deus, o conselho é perfeito, porque logo na sequência ele diz: no trato de uns com os outros, cingi-vos todos de humildade. Então Pedro diz: olha, eu não estou aqui porque hoje eu sou um velho apóstolo, defendendo a minha faixa etária. Não, eu, Pedro, afoito como fui, apressado, cheio de palavras e com dificuldade de ouvir, aprendi errando muito. Então eu quero dizer a vocês, jovens, submetam-se aos mais velhos, mas eu não estou dizendo que esse é o mandamento para a juventude, isso é para todos os crentes. Então, meus irmãos, o texto bíblico nos traz um plano perfeito quando diz: é necessário aconselhar a juventude, porque eu, Pedro, tenho notado a dificuldade da juventude em submeter-se. Ora, Cristo submeteu-se ao Pai, a igreja submete-se a Cristo. Submissão é atitude espiritual. Mas então Pedro diz: todos nós, enquanto nos relacionamos, devemos nos vestir, isso é, nos cingir de humildade. Todo mundo vista a roupa da humildade para apresentar-se diante de outra pessoa. Sirvam uns aos outros, isso é marca do discipulado. Discípulos são assim. Irmãos, é sinônimo de maturidade na fé, humildade. É quando alguém diz: eu quero ouvir, conte comigo, como eu posso te servir? A soberba, irmãos, que não combina com maturidade espiritual, tem muita dificuldade em ouvir, em se submeter, normalmente está disposto a uma disputa. Creiam, irmãos, que esse conselho bíblico que Pedro repete aqui se justifica com aquilo que fecha o versículo 5. Deus não aprova a soberba, Deus resiste aos soberbos, contudo Deus abençoa, Deus favorece, Deus é gracioso com os humildes. Olhem para Provérbios capítulo 3, verso 34. Certamente Ele, Deus, escarnece os escarnecedores, mas dá graça aos humildes. O que Pedro está dizendo é aquilo que Deus usou Salomão para dizer: Deus é gracioso com quem é humilde. Agora vejam o que nos diz Tiago, no capítulo 4, Tiago, provavelmente irmão do Senhor Jesus, é usado por Deus para escrever essa epístola, e no capítulo 4, a partir do verso 6, Tiago diz: antes ele dá maior graça pelo que diz, Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Provérbios, Tiago, Pedro, toda a palavra de Deus insistindo nisso. Vejam o verso 7, irmãos: sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo. Só não se sujeitem ao diabo, e ele fugirá de vós. Nós vamos até o verso 10, o 8 diz: chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Purificai as mãos, pecadores, e vós que sois de ânimo dobre, limpai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. Eu já vi até gente muito soberba dizendo isso: não, eu estou sendo humilhado aqui, mas Deus vai me exaltar, e quando eu estiver exaltado, vocês vão ter que me aplaudir de pé. Tem uma música dessas aí, né? É que, sinceramente, eu ouvi uma vez, irmãos, e eu não gostei, eu nunca mais ouvi. Mas quem me viu passar pela prova e não me ajudou, né, lá na frente, como é, pastor? Vai se arrepender, irmãos. É aquela pessoa que diz: eu me orgulho da minha humildade, né? Eu quero dizer humildemente que quem não me ajudou na minha luta vai se envergonhar na minha vitória. Não, irmãos, não é disso que a palavra de Deus está dizendo. A palavra de Deus está dizendo que Deus se agrada daquele que é humilde. E quem é humilde não está perdendo nada, porque se parecerá cada vez mais com o Senhor. E ainda que o mundo inteiro o humilhe, porque ele é aprovado pelo Senhor, aos olhos do Senhor, ele está muito bem. Martin Lloyd Jones disse o seguinte: devemos ter conhecimento com amor. Sem amor e só com conhecimento,
tornamo-nos obstinados e orgulhosos. Se a gente não tem amor e só tem conhecimento, a palavra de Deus diz isso. Nós ficamos inchados, nós maltratamos o outro. Então você que é jovem, não se sinta superior porque você domina o smartphone. Acredite, smartphone na panela não dá arroz e feijão que o papai põe na mesa. Você que conhece muito bem, circula muito bem na cultura contemporânea, lembre-se que você não deve utilizar desse conhecimento para colocar-se acima daqueles que são de outra geração e têm maior dificuldade. Não, conselho para uma juventude feliz sejam humildes. Irmãos, é conselho bíblico. Aceitem esse conselho e colham os frutos dessa atitude. Primeiro conselho que Pedro destaca para os jovens sejam humildes. Sejam humildes. O segundo conselho vivam pela fé. No verso 7, sabendo que aquele era um tempo de ansiedade, havia perseguição por um lado, havia o temor na igreja por outro. Então Pedro diz, vivam pela fé, troquem a ansiedade pela oração, lancem sobre o Senhor toda a vossa ansiedade. Paulo, usado por Deus, diz, não estejais ansiosos por coisa alguma. Filipenses, no capítulo 6, verso 4, verso 6, não estejais ansiosos por coisa alguma, antes, sejam em tudo conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. Vocês serão tentados a ceder à ansiedade. Então, quando forem assaltados pela ansiedade, troquem a ansiedade pela oração. Tirem das mãos de vocês, que não podem resolver os problemas, coloquem nas mãos de Deus. Tudo seja conhecido diante de Deus. E vejam o percurso daquele que troca a ansiedade pela oração. Oração, súplica e ações de graças. Pede, clama e já agradece ao Senhor. Então Pedro diz, troquem a ansiedade pela oração, isto é, vivam pela fé, não se deixem impressionar por aquilo que esse mundo dirá a vocês. Esse mundo dirá a vocês que se vocês forem fiéis ao Senhor, vocês ficarão para trás, vocês perderão tempo, vocês serão menos importantes. Não se deixem vencer por essa ansiedade. E aí, irmãos, nós olhamos para a palavra de Deus e encontramos a história de alguns jovens que parecia estarem perdendo tempo, mas estavam ganhando. Por exemplo, que futuro poderia ter Moisés se ele já idoso ainda não havia liderado o povo de Israel? Ele foi liderar o povo de Israel idoso. Mas, irmãos, acreditem, quando Moisés, na sua juventude, interviu numa briga entre um egípcio e um judeu e acabou matando o egípcio, ele estava sendo preparado, estava sendo forjado para o Moisés manso e humilde líder do povo de Israel que ele foi. Imaginem, olhar para o padeiro e dizer para o padeiro que ele está perdendo tempo com aquela massa crua. Ele sabe, irmãos, que ele está preparando o pão que mais tarde vai nos roubar pelo cheiro. Irmãos, imaginem olhar para a juventude de José, aproximadamente 13 anos vivendo como escravo. Escravo de alguém, lançado na prisão, correndo risco de morte. José veio a se tornar a segunda maior autoridade do grande império egípcio, depois de anos e anos de adversidade, de dificuldade, de provação, de perdas, de ameaças. Talvez você jovem esteja pensando assim agora. Eu já tenho 20 e tantos anos, e as coisas ainda não aconteceram para mim. Lembre-se de José. Deus estava trabalhando na vida de José, de tal modo que tudo que José enfrentou foi importante para que ele chegasse a ser quem ele foi. Acredite, você está nas mãos de Deus, e Deus trabalha em sua vida, tendo em vista não o tempo de hoje, mas aquilo que você pode vir a ser. Agora imagine a vida de Davi. Que futuro, irmãos, esperar para Davi, sendo perseguido por Saul,
um rei que tinha gosto de sangue na boca, queria matar Davi, porque sabia que Davi havia sido ungido por Samuel profeta como novo rei, enquanto Saul ainda reinava. Tudo o que aconteceu com Davi, sob a perseguição de Saul, por exemplo, permitiu que Davi se tornasse o guerreiro, o estrategista, o líder que Davi foi. Então, não se deixe vencer pela ansiedade. O Senhor do tempo tem a sua vida nas mãos dele. O tempo está nas mãos de Deus. Você é jovem, acredite que vale a pena viver pela fé. Olhe para a sua vida e relembre o cuidado de Deus por você até aqui. Seu nascimento, a sua infância, a sua juventude. Lembre-se dos vídeos que nós produzimos aqui nesta igreja e compartilhamos no sábado e domingo passados. Estão, aliás, nas redes sociais da nossa igreja. Irmãos, aqueles vídeos não são ilustrações. Volta e meia eu digo isso para alguém. Aqueles vídeos são testemunhos de gente transformada pela graça de Deus. Jovens que sofreram terríveis agressões, especialmente durante a infância. E ao encontrarem Cristo, encontraram a superação de todas essas mazelas, tornaram-se vencedores e hoje podem dizer a outros: tragam as suas marcas diante do Senhor Jesus Cristo, porque Ele é poderoso para curar. A graça de Deus cura gente que parece incurável. Então o conselho de Pedro, irmãos, é o conselho mais especial que podemos dar a um jovem: viva pela fé, não aceite se tornar um ateu prático. É aquela pessoa que lá para o recenseador do IBGE vai dizer: marca aí, eu sou cristão batista. Mas na prática, irmãos, não busca o Senhor, não confia no Senhor, desespera-se a cada indício de dificuldade, não celebra as suas vitórias como sendo a graça de Deus manifesta em sua vida. Esse mundo, irmãos, nos chamará o tempo todo a abandonarmos a vida da fé em tudo, no mercado de trabalho, na concepção de previdência futura, na segurança. Esse mundo dirá que nós temos que dar um jeito em tudo, temos que correr e resolver tudo. A palavra de Deus diz: não, lancem sobre o Senhor Jesus toda a ansiedade de vocês, porque Ele cuida de vocês. E Ele se interessa por tudo em você. Ele se interessa por sua vida profissional. Ele está interessado no seu coração. Ele está interessado na sua saúde. Ele se interessa por você. Então, viva pela fé. Pedro continua e no versículo 8 ele inaugura o terceiro conselho. Ele já havia dito: jovens, sejam humildes. Jovens, vivam pela fé. Agora ele diz: continuem vigilantes. Vocês se humilharam a ponto de colocar a vida nas mãos do Senhor, e vocês têm confiado na direção do Senhor a vida de vocês, pois saibam que não está tudo resolvido. Existe um inimigo que está vivo e atuante, o diabo. A Bíblia o chama de Satanás, que é a palavra para adversário. É seu opositor, é seu inimigo. Ele produz adversidades em sua vida. A Bíblia o chama também de diabo, porque a palavra diabo, irmãos, significa acusador ou difamador. Então a palavra de Deus diz que existe um ser maligno, com poderes espirituais, claro que limitados pelo Senhor, que se comporta como nosso adversário, e que é nosso acusador e difamador. A palavra de Deus diz: cresçam no relacionamento com Deus, para identificarem a ação desse inimigo e resistirem com firmeza a ele. Vejam, irmãos, o verso 8: sede sóbrios e vigilantes, não se deixem tomar pelas ansiedades dessa vida, sejam sóbrios, agarrem-se ao Senhor, e vigilantes, porque o diabo, como um leão, um animal feroz, anda em volta de vocês, bravo, querendo devorar. O que vocês devem fazer? O verso 9 diz: resistam. Vocês já se humilharam, estão nas mãos de Deus, pertencem ao Senhor. Vocês estão vivendo na dependência do Senhor, então vocês têm Cristo. Resistam na fé, sabendo que todos os sofrimentos de vocês são vistos também em outros crentes mundo afora, e eles, porque resistem firmes na fé, eles estão conseguindo vencer. Verso 10, irmãos, é o Deus de toda a graça, é o Deus que salvou vocês
e que não apenas concedeu a vocês a segurança da vida eterna, mas também a maravilha da santificação em Cristo. É o Deus de toda a graça que habita vocês, que cuida de vocês, que dirige vocês, que consola vocês, que orienta vocês, que livra vocês do mal, que faz com que vocês se lembrem de tudo que o Senhor Jesus Cristo um dia disse. Esse Deus de toda a graça que chamou vocês, sabe dos sofrimentos de vocês. E é por um pouco de tempo, porque essa vida passa rapidamente. E quem já é idoso sabe do que eu estou falando. Eu me relaciono muito bem com os idosos, e eu os ouço muito. Outro dia eu estava visitando o irmão José Lopes Cansado, mas é cansado com C cedilha, viu, irmãos? Não é cansado de cansaço, não. Ele inclusive me disse que esse sobrenome é de origem árabe. Eu estava, irmão João Ribeiro, conversando com ele na altura dos 95 anos de idade, na varanda da casa dele. A irmã Abigail, claro que eu não vou dizer a idade da irmã Abigail, eu não quero perder uma ovelha. E o irmão Zé Lopes disse assim: pastor, eu estou te cansando contando essas histórias de velho, né? Eu disse: irmão Zé, fala mais, como é bom ouvir. Como é bom ouvir essas histórias. Eu me identifico muito com os idosos, irmãos, e ouvindo o irmão José Lopes Cansado e ouvindo outros irmãos, há normalmente uma declaração que idosos fazem: passou rápido, pastor, parece que foi ontem. E ele foi proprietário de uma oficina mecânica por 50 anos, oficina Lopes Cansado. E ele disse: pastor, quando eu vi já tinha 50 anos trabalhando naquela oficina. Irmãos, os idosos normalmente dizem isso. Eu era menino outro dia, irmão João Ribeiro dizendo, né? Eu era menino outro dia em Formiga, né, irmão João? Irmão João, o senhor vê como eu estou bondoso hoje, não lhe chamei de baiano, disse que o irmão nasceu em Formiga, porque nasceu mesmo. Mas, irmão João, não é assim, não parece que foi ontem? Que papai, mamãe, irmãos lhe colocaram no trem e seguiram para o norte de Minas, né? Nordeste de Minas, melhor. Irmãos, a palavra de Deus nos chama a atenção, é que nós resistimos, nós não percebemos. A palavra de Deus diz assim: meu filho, eu, teu Deus, sei que está doendo, sei que esse mundo não é fácil, sei que há momentos dificílimos, eu sei disso, acredite em mim, mas acredite, vai passar rápido. Olha, irmãos, o verso 10 diz assim: depois de ter sofrido por um pouco. A não ser que esse grupo que recebeu a carta fosse crente, esse grupo se sentiria muito ofendido por Pedro. Como é, Pedro? Nós estamos passando por tudo isso e você tem coragem de dizer que depois de sofrer um pouquinho, nós sairemos melhores. Deus em meio ao sofrimento, porque vocês serão levados a crescer em paciência, a crescer na fé, a crescer na robustez da vida espiritual. Vocês serão aperfeiçoados, firmados, vocês sairão mais fortes, mais fundamentados no Senhor. Vocês conhecerão o Senhor, como diz Jó, não apenas de ouvir falar, mas de com Ele andar. Irmãos, a não ser que fosse um grupo de crentes, esse grupo se sentiria muito ofendido por Pedro dizer uma coisa dessa, porque eles estavam sob o fio da espada, sentindo o calor da fornalha. O sanguinário que mandou matar Pedro embebia crentes em óleo e iluminava os seus jardins com tochas de cristãos. Pedro diz: resistam firmes, Deus é gracioso para fazer com que vocês saiam melhores. Irmãos, quando a palavra de Deus fala da ação do fogo, fala de purificação. É o ourives trabalhando com fogo, que é capaz de separar o que é escória daquilo que é precioso, daquilo que tem valor. Então o Senhor dizendo: o fogo ardente da provação faz com que reluza um crente melhor. Então, por um pouco de tempo vocês sofrerão. A palavra de Deus não nega. A palavra de Deus não promete um mundo sem sofrimentos. Isso é coisa da teologia que não é bíblica. Isso é coisa de uma religião que não é cristã, que promete às pessoas o céu na terra como se o céu não existisse, tudo que existe é a terra. A palavra de Deus não faz isso. A palavra de Deus diz sim, esse mundo é um mundo de sofrimentos, mas diz: é por um pouco de tempo, porque aquele que em graça chamou vocês, é aquele que pela graça tem destinado a eternidade a vocês. Vocês sairão melhores
da ardente provação à qual vocês estão submetidos. Então, se aproximem do Senhor. Vocês precisarão confiar cada vez mais no Senhor. Se acheguem a Deus. Vocês precisarão do fortalecimento que vem dele. Cada vez mais vocês só estão começando. Eu, Pedro, já estou encerrando a minha carreira. Vocês jovens da igreja cristã do meu tempo, dizia Pedro, estão só começando. Então se fortaleçam na fé, vigilantes, e identifiquem a ação do inimigo. Irmãos, não façam de conta que o diabo não existe, porque ele existe. Nós não vivemos dando crédito a ele, não. Mas, irmãos, nós somos crentes e somos bíblicos. Esta é uma igreja bíblica. E crentes bíblicos, crentes que apreciam a revelação da palavra de Deus, reconhecem que tudo que está escrito é a verdade. E a palavra de Deus diz que existe sim o diabo, que é nosso adversário, que nos conhece mormente em nossas fragilidades, e ele está procurando nos devorar. Devorar, meu irmão, é sinônimo de destruir. Ele quer trucidar você, ele quer eliminar você, ele quer arrebentar você, sua família, sua vida, sua história, seu testemunho, sua igreja. Irmãos, se os crentes muitas vezes meditassem sobre a maldade do senhor das trevas, que é Satanás, eles se aperceberiam mais do perigo de fofoca na igreja, do perigo de grupos de oposição no seio da igreja, do perigo de desprezo ao irmão na igreja, do perigo de mau testemunho ao descrente. Há crentes, irmãos, que se esquecem que existe um inimigo terrível chamado Satanás, e por isso começam a descuidar nas atitudes mais básicas da vida cristã. Então o conselho de Pedro para a turma empolgada que tinha um futuro pela frente é: vigiem, sejam sóbrios, não vivam alheios às coisas espirituais, não vivam como se essa realidade espiritual não existisse. Sejam sóbrios, estejam acordados, não estejam inebriados, não estejam anestesiados, não estejam vivendo alheios à realidade que circunda vocês. Sede sóbrios e vigilantes, resistam com firmeza na fé. Vem o sofrimento, busquem ao Senhor em oração. Vem a oposição, busquem ao Senhor. Assim como Deus tem sustentado no mundo todo nossos irmãos, inclusive jovens em duras batalhas, também tem sustentado a nossa juventude aqui. Deus é gracioso, irmãos. Versículo 10 diz isso: Deus é Deus de toda graça, é aquele que nos chamou. E Pedro então, numa breve doxologia no verso 11 diz: a esse que nos chamou, a esse que é nosso exemplo de humildade e serviço, a esse Jesus que nos conduz com cuidado, a esse Jesus que nos dá poder para resistir ao inimigo, a esse Jesus que nos chamou à promessa da vida eterna, a Ele seja o domínio pelos séculos dos séculos, amém. E parece, irmãos, que Pedro está dizendo algo muito simples, mas não é. Pedro está dizendo: a história está nas mãos do Senhor, não temam. O que acontece hoje não escapa à permissão de Deus, não temam. Até que a história chegue ao fim, o Senhor dominará todas as coisas. Ele tem permitido, como está revelado, que o mal por um tempo agirá, mas chegará o momento em que ele pisará, ele esmagará a cabeça do diabo e dará do seu reino ao seu povo. A esse Jesus que é conosco em nossas aflições, em nossas dificuldades, seja o domínio e não a César. Continuem nos matando, porque não nos dobraremos a César, mas nós continuaremos dizendo: Domus Dei, o domínio pertence a Deus, a Ele seja o domínio de nossa vida, da história, da igreja, pelos séculos dos séculos, amém. A igreja na Turquia sofreu grande perseguição e diminuiu e muito, mas o Evangelho, meus irmãos, cresceu e muito mundo afora. Aqui estou eu, aqui estamos nós, mais ou menos 2000 anos depois
desta carta ter sido escrita por nosso irmão Pedro, dizendo que, de fato, ao Senhor Jesus Cristo pertence o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. A igreja está viva. Satanás, irmãos, não permitiu que houvesse um só dia de refresco para a igreja, mas a igreja de Jesus está viva, está de pé. Irmãos, tem crentes vibrando com o nome de Jesus nessa hora em toda a terra. Eu vou dizer nesse dia porque, por conta de fusos horários, especialmente porque estamos no Ocidente, e há muitos e muitos cristãos no Oriente, ao longo desse domingo, irmãos, muita gente no mundo inteiro está vibrando com o nome do Senhor Jesus Cristo, exaltando o Senhor, ao Senhor Jesus Cristo, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. O livro do Apocalipse descreve Jesus em poder e glória aparecendo e tendo nas suas coxas esses dois títulos: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. A Ele pertence o domínio pelos séculos dos séculos. Ele é gracioso, nos sustenta e sempre nos levará à superação de tudo aquilo que temos enfrentado, especialmente por ação do inimigo de nossas almas. Nós devemos ser gratos ao Senhor e glorificá-lo com as nossas escolhas. Os conselhos que valem para todos aqui, idosos, pais e jovens, os conselhos, irmãos, continuam sendo decisivos para que a juventude seja bem vivida. Aceite o conselho do Senhor. Você que está aqui, você que nos acompanha na transmissão deste sermão, saiba que Deus te aconselha, como aconselhou crentes do primeiro século, a viverem humildemente, a viverem pela fé, a viverem vigilantes, com sobriedade. Vocês verão que a palavra de Deus sempre tem razão. Pratiquem esses conselhos e vocês colherão os bons frutos. Deus, pois, nos fortaleça. Vamos orar, irmãos? Coloque a sua vida diante do Senhor, especialmente você que é adolescente, você que é jovem. Clame ao Senhor para que te dê poder, a fim de que você submeta-se a esses conselhos, mas ore também por outros jovens e adolescentes que aqui não estão e que precisam conhecer esses conselhos maravilhosos. Vamos orar? Deus bendito, como somos gratos ao Senhor pelos ensinos carregados de amor da parte do Senhor, de zelo. Muito obrigado, Senhor. Nos ajude pelo Teu Espírito a vivenciá-los, a começar em mim, Senhor. Nos ajude a viver de modo humilde. Senhor, nos dê poder para vivermos aquela vida que o Senhor tem para nós, a vida pela fé. Ó Deus, e nós te pedimos, nos ajude a viver apercebidos do tempo difícil que é o nosso tempo. Queremos viver vigilantes, nos sustente, Senhor. Nós te agradecemos porque a juventude dessa igreja tem sido nutrida com a Tua verdade, tem sido chamada a servir ao Senhor com fidelidade, tem investido a sua juventude nos caminhos do Senhor. Te pedimos, ó Pai, edifique no coração de cada crente um coração temente ao Senhor, no coração de cada jovem um desejo sincero de servir ao Senhor. Livra, Senhor, a nossa juventude da sedução desse mundo. Permita que eles resistam à contaminação desse mundo. Abençoe, ó Deus, a juventude da primeira igreja. Abençoe o pastor Igor, a fim de que o teu servo seja sábio na influência, na orientação, na instrução da nossa amada juventude. Nós te agradecemos muito por tudo que tem acontecido ao longo desse mês. Ao Senhor pertence o domínio, ao Senhor damos toda a glória, ao Senhor louvamos. Isto fazemos no precioso nome do Senhor Jesus. Que o amor de Deus, o Pai, a graça e salvação